corte rápido. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Entendi. Não quero mais. Porque eu passei a entender que o outro, que era uma indústria que eu não queria mais alimentar. Porque tinha, todo mundo, cada um tava levando pro seu lado. Mas aqui Ganhando começou... dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Com algo que eu falava, eu não planejei isso. Eu sempre quis ser uma revolucionária. Então eu tinha um chamado dentro de mim que não estava ligado ao meu propósito. Entendi. E eu já sabia disso desde cedo. Por isso que eu fui radical. Também com o sucesso, com a fama. Porque eu falei, eu preciso fazer muita coisa ainda. Eu preciso terminar a faculdade, Você fez uma coisa eu que preciso estudar. Você fez uma coisa que pouca gente teria coragem de fazer, né? De abandonar uma coisa que tá fazendo um sucesso absurdo e não extrair até o último centavo daquilo. Você abandonou, Nossa, né? eu lembro que quando eu falei isso na imprensa, a Marlene Matos me chamou para uma conversa. Você tá louca? Assim? E falou assim, a gente te respeita muito pela sua história. Eu lembro até hoje. E, sim, mas... Não, você não tá... Não é normal isso. Não é legal. Você vai acabar com a sua carreira. Você tá no auge. Você tá... Não só ela, né? Várias pessoas importantes também conversaram comigo. E outras pessoas importantes me viam como... Antônia Bujanra. Várias pessoas que me viam como um artista. Entendi. Que eu sou. Que eu acreditava também dentro de mim. Eu falava, não, mas eu tenho potencial para fazer mais coisas. Eu não quero ficar presa só nessa personagem. E algumas pessoas me entenderam, pouquíssimas, e outras viraram para mim, né? Tá louca, né? Tipo... E aí eu falei, não, mas não importa. Importa é o que eu quero para mim, né? Muito nova eu já tinha essa convicção. Mas imagino que também não tenha sido uma decisão fácil. Mas não foi fácil, porque eu não sabia que... A dificuldade que ia ser esse processo, né? Eu não sabia. Mas que bom, porque se eu soubesse, talvez eu teria tomado... Talvez eu teria me submetido à opinião dos outros, às ideias de outras pessoas, e não teria me transformado no ser humano que eu sou, não teria entendido a arte como eu entendo, como eu valorizo as coisas hoje, entendeu? E eu também não conseguiria... Eu não estaria viva, porque eu estaria triste, eu estaria doente. Porque você sabe, quando a gente não faz aquilo que a gente ama e quando aquilo tá dentro do nosso coração, eu remei muito contra a maré. Mas de maré de pessoas próximas, não tô falando de gente só de artistas, de conhecidos e famosos. Eu tô falando de todo mundo, quase. E seus pais? Só meus pais que não. Então, e seus pais? O que eles falaram quando você falou sobre essa decisão? Faz o que você faz o que é melhor pra você, minha filha. É mesmo? E minha mãe, ela já queria muito que eu já tomasse essa decisão também. Ah, é? Porque a minha mãe, quando eu era criança, que eu levei a minha mãe pra igreja e tudo, e ela se converteu e ela teve essa conexão com Deus, na adolescência ela teve um cisto no seio dela. E ela entendeu que ela tinha que parar de projetar o futuro dela em mim. Quando ela teve essa conexão com Deus, essa experiência, eu já tinha 12 anos. E aí ela falou assim, daqui pra frente eu preciso entender se você vai querer fazer isso por você mesma. Porque eu não vou mais projetar a minha vida em você. Entendi. Eu preciso cuidar de mim, da minha vida, e você precisa saber o que você quer fazer da sua vida. Como você tem 12 anos, se você decidir continuar no meio artístico, eu vou continuar te levando nos testes, mas moderadamente, conforme eu posso, e com algumas coisas só, assim, porque ela também estava grávida do meu irmão. Sim. E você vai também fazer menos, porque você vai ficar em casa, porque você vai me ajudar com uma casa, fazer comida pro seu pai, porque agora vai nascer um neném, a gente vai... Então, eu tive que abrir mão também um pouco das coisas e também tive que... E aí, eu fui indo pro teatro, que era um lugar seguro também, mais seguro pra eu estar. E ela ali rompeu com o sonho dela. E ali, só que eu falei, agora é meu. É sua decisão. É minha decisão. Então, só que quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, ela sonhou que eu tava no púlpito da igreja cantando de máscara e com uma lingerie transparente.
Nossa. E ela teve um sonho, ela acordou e tal, ela chorou muito, porque nesse sonho ela teve uma conexão, ela entendeu que todo mundo estava contra ela na igreja, ela foi perseguida, ela foi... Só que ela esqueceu o sonho e quando aconteceu a tiazinha, ela lembrou do sonho. Que doideira, ela teve um sonho desse que não tinha nada a ver na Teve época. um déjà vu, né? É. Do que ia acontecer se talvez ela tivesse... Se a gente tivesse Continuar. tomado outras decisões. É. Não. Eu não sei, Vi. Não dá pra saber. Não dá pra saber. não dá pra Poderia saber. acontecer comigo depois de 2 anos uma novela e eu virar protagonista de uma novela. Não sei. Não dá Tô pra falando saber. assim, às vezes eu adiantei também uma outra coisa que teria também, às vezes foi... Não sei, não importa. O que importa é que foi minha história, que é uma história linda, de superação e artística muito, Claro. muito bonita. Porque foi a minha escola. A minha vida é a minha escola. Essa experiência com a fama foi a minha escola. Porque depois disso eu fui estudar, investi o dinheiro, morei fora, fiz Antunes Filho, estudei com os melhores mestres, os melhores professores, trabalhei com os melhores atores de São Paulo, no teatro, no cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, né? Você fala, nossa, foi demais, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana... se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy eu acho que eu mudaria. Você porque não faria, eu não gosto. Realmente eu não faria, não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística. E tem muita conexão isso que eu com ia a falar. beleza, com a arte. E teve o lance de sabe? tirar a máscara, Tem né? Era uma coisa da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans e Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Entendi. Pelo nu em si. Que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, mais nesse sentido. Agora, a arte é fenômeno que... A cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Você não tem controle, né? Ninguém tem controle, né, sobre isso. E o que me trouxe de bagagem, de experiência, mas é injusto de tudo, pra você é também. maravilhoso. Não, é injusto pra você também pensar, se fosse hoje eu não faria, mas hoje você tem outra cabeça. Tem que pensar aquela menina naquela época. Injusto, é verdade. Não é dá injusto, pra... porque assim, eu me arrependi lá. Porque o arrependimento, eu devo respeito ao de hoje, de manhã, do que eu pensei. Exatamente. Eu não devo respeito de 20 anos atrás. Claro. Porque primeiro que ninguém vive de passado e ninguém vive de arrependimento. Porque uma vez que... Ninguém vive. A pessoa vegeta. Não, e hoje você é uma pessoa... Graças à minha história. Graças à história, inclusive, disso. Exatamente. Toda a cicatriz da gente, tudo que a gente passou, constrói a gente aqui. Exatamente. Se você não tivesse feito aquilo, talvez você fosse outra pessoa, né? Então não dá pra saber. Exatamente. Todo o conhecimento e toda a espiritualidade também que eu atingi. Mas você devido sempre à minha teve. história. Mas mesmo Sempre naquela tive, época, eu lembro que a gente conversava muito. Você sempre teve uma ligação muito com esse lado espiritual, assim. Verdade, Vi. E eu imagino, assim. o seu conflito mesmo naquela época. Eu vivi muitos né? conflitos, muito Porque fortes. tinha uma fama, uma pressão, tipo, eu tenho que ajudar minha família, essa é a chance de eu ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo fala, putz, tá, mas o que eu faço depois, né? E aí? O que você fazia quando você colocava... Nada, eu tinha pesadelos. Então. Não, simplesmente, eu sempre fui uma menina conectada, né? Assim, desde criança, espiritualmente. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sentia tudo o que estava acontecendo. Que era E eu produto falava, licenciado, gente... né? Era caderno, era roupa, era tudo. E aí, eu tinha essa consciência. Aí, eu simplesmente dormia. No carnaval, eu vi aquilo ali lá de cima. Aquela loucura. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Sério? Mesmo na época, você pensou isso? Esse não é meu mundo, isso tá acontecendo, eu não tô entendendo. Não tô mesmo? entendendo, não... Era como se eu tivesse eu não tava lá. Era um eu sonho, tava lá, como se fosse um sonho. É como se fosse, eu tava em coma. Eu fiz uma peça na USP desse trabalho. Que tinha um grupo de pesquisa lá. A gente tem até hoje, mas depois que eu tive filho, ficou meio complicado. Mas, e eu pesquisei muito essas questões, porque na hora de criar a dramaturgia, porque eu fazia mestrado em pedagogia do ator, né? Tava fazendo, mas não consegui finalizar. Por conta das dificuldades que eu tive para engravidar, eu tive que me fazer algumas escolhas. Mas a minha pesquisa vivia em torno disso. Era em torno disso. E ao mesmo tempo, eu trazia para o corpo algumas memórias
para nascer uma nova história lá, cenicamente. Entendi. Começava com Pilates, depois trazia uma música da época, depois trazia... E aí ia surgindo uma nova dramaturgia, um novo texto, e que criei algumas peças nessa época. E, nossa, eu lembro de... Tinha uma cena que eu tava em coma. Na peça, você tá falando? Na peça. Tá. Foi aí que fui entendendo. Em coma, e enquanto eu ficava dançando e projetando a personagem dançando e a Suzana em coma. E tinha uma outra que era um jogo de espelhos, que a rainha, né, a tiazinha, ela conseguiu me colocar dentro do espelho. Tinha um espelho no chão na peça. Você estava aprisionada dentro do espelho. Nesse espelho.